Olá, hoje nós vamos para o capítulo 118 do livro dos Salmos. Atenção, este é o Salmo 118. Salmo 118 na versão grega, Salmo 119 na versão hebraica. O Salmo 118 é o maior salmo que a gente tem na Bíblia e talvez não, é o maior capítulo que nós temos na Bíblia. Preste atenção, não se assuste, o Salmo 118 tem 176 versículos. 176 versículos. Olha, um capítulo só do livro dos Salmos é muito maior do que muitos livros que nós temos na Bíblia aqui. O Salmo 118 tem 176 versículos. Ele é um salmo da família dos salmos, como um salmo de instrução. E olha que interessante, como salmo de instrução, ele quer instruir e formar as pessoas naquilo que é verdadeiramente o entendimento sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, Então preste atenção, o Salmo 118 é um grande elogio à palavra de Deus. E isso, a palavra de Deus aqui, ela é citada praticamente em quase todos os versículos, você vai ver. Ora com o nome palavra de Deus, ora com o nome de mandamento, ora com o nome de preceito, ora com o nome de caminho, mas olha, são 176 versículos e praticamente em todos os 176 versículos a palavra de Deus é citada. Esse salmo, ele é um grande poema de elogio à palavra de Deus. Queremos trazer que a palavra de Deus reflete verdadeiramente o caráter de Deus. O que Deus é, ele revela na sua palavra. Agora vamos lá. É um salmo muito grande e ele é dividido. Preste atenção. Ele é dividido, os 176 versículos são divididos em 22 estrofes. E estas 22 estrofes, elas têm relação com o alfabeto hebraico. Vamos lá, eu vou te explicar aqui no quadro, você vai entender melhor. Vamos lá. Então, o que é? É um salmo alfabético, com 176 versículos, dividido em 22 estrofes. As 22 estrofes deste salmo têm todas elas 8 versos, sendo que cada um deles começa com a mesma letra do alfabeto hebraico. Vamos lá. Então, entenda este quadro aqui. Salmo 118 tem 176 versículos, divididos em 22 estrofes. Cada estrofe tem 8 versículos e cada estrofe corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Ok? Quais são as letras do alfabeto hebraico? Vamos lá, só para a gente lembrar. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Val, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pe, Tzad, Kof, Resh, Shin e Tal. Muito bem, então começa. Aleph. Estrofe começando com Aleph. Bet, estrofe começando com Bet. Gimel, toda a estrofe começando com Gimel. Dalet, toda a estrofe começando com Dalet. Re, toda a estrofe começando com Re. Val, toda a estrofe começando com Val. E assim vai até a letra Tal, tá bom? Portanto, é um salmo alfabético. Muito bem. Você pega aí, são 22 letras do alfabeto hebraico, e aí você faz a conta. São 22 letras do alfabeto hebraico. Cada letra tem uma estrofe com 8 versículos. 22 vezes 8 dá 176. Portanto, este salmo, Salmo 118, tem 176 versículos, dividido em 22 estrofes, cada estrofe com 8 versos, com 8 versículos, ok?
Como eu quero combinar com você? Como esse salmo ele é muito extenso e são 176 versículos, nós vamos ler esse salmo a cada dia 8 versículos. Ah, mas vai demorar 22 dias. Sim, vai demorar 22 dias. Mas nós não estamos aqui para fazer competição de quem lê a Bíblia mais rápido. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Então a proposta que eu faço para você é que a partir de hoje, então, cada dia a gente leia uma estrofe por dia. Então hoje nós vamos ler a estrofe correspondente a Aleph. Amanhã nós vamos responder a estrofe correspondente a Bet. Depois nós vamos ler a correspondente a Gimel. Então a proposta é essa. A partir de hoje, então, cada dia a gente vai ler somente 8 versículos do correspondente às estrofes que correspondem às letras hebraicas. Ok? Então, cada dia, a partir de hoje, nós vamos ler. Então, ao invés de a gente ler o salmo inteirinho, como a gente fez com os outros salmos, né? Eu vou propor a você que a gente lê. É diferente esse salmo, né? Então, eu vou propor a você que cada dia a gente leia 8 versículos, tá bom? A gente às vezes fazia, a gente estava vendo, estudando, a gente pegava cada dia um capítulo. Então, leia o capítulo inteiro, estudava o capítulo inteiro. Não. Hoje nós vamos fazer o seguinte, cada dia nós vamos ler 8 versículos. Vamos demorar 22 dias, vão ser 22 vídeos. 22 vídeos, tá bom? Tá certo? 22 vídeos. Cada dia, cada vídeo, 8 versículos correspondente à letra do alfabeto hebraico. Ok? Então, vamos lá. Quero que você agora dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo, chame mais pessoas para fazer esse estudo com a gente, tá bom? Então nós vamos fazer, dentro do estudo do livro dos Salmos, nós vamos fazer um estudo mais pormenorizado do Salmo 118. Deixa eu te dizer, eu vou voltar a dizer, a afirmar a você. Você vai perceber que em todos os versículos, olha que interessante isso, em todos os versículos, a palavra de Deus será citada. Né? A palavra de Deus será citada. Às vezes, como eu disse, às vezes com o nome de preceito, às vezes com o nome de mandamento, às vezes com o nome de caminho, às vezes o nome de promessa, às vezes o nome ordem, né? Mas sempre em cada versículo vai ter uma menção à palavra de Deus. Afinal de contas, esse salmo é um grande elogio, um grande poema de elogio à palavra de Deus, à lei de Deus. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler. Salmo 118, versículos de 1 a 8. A letra desta estrofe é Aleph. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Impuseste os vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firme os meus passos na observância de vossas leis. Não serei, então, confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Muito bem, vamos, olha que interessante, olha, é muito interessante, por isso que é bom a gente estudar o Salmo, aprofundar. Vamos lá. O que esse Salmo é? Esse Salmo inteirinho, 176 versículos, é um grande elogio à lei divina, é um grande elogio à palavra de Deus. É uma proposta, esse Salmo faz uma proposta da gente ser fiel à lei, ser fiel à palavra de Deus, dizendo assim, ó, isso é o que Deus propõe para você. Para quê? Para você ser feliz, você precisa ser fiel à sua lei. E ele, ao mesmo tempo, esse salmo, gente, muito interessante, é uma oração dirigida a Deus para se obter a graça dele. É como se você estivesse falando, meu Deus, eu quero sua graça, eu quero sua graça. E Deus fala, você quer minha graça? Então, seja fiel à lei.
Então, ao mesmo tempo que eu peço a graça de Deus, Deus me propõe essa graça que chegará até mim se eu for fiel à lei. Aqui, a lei de Deus, a lei, a palavra de Deus, ela é apresentada como uma maneira da gente conhecer o único Deus verdadeiro. Como é que eu conheço o único Deus verdadeiro? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Agora vamos ver uma coisa. Isso aqui é que é muito interessante. Durante todo o Salmo, gente, durante todo o Salmo, a lei é tratada, a lei, a palavra de Deus, é tratada por vários sinônimos. Eu quero que você preste atenção como a lei é tratada. Veja só, preste atenção nesses sinônimos de como a lei é tratada. A lei é tratada aqui por vários sinônimos. Por exemplo, ela é tratada de preceitos, mandamentos, decretos, palavras, ordens, promessas, verdade, juízos, caminhos. Olha que interessante. Em todo o Salmo, né, a gente tem vários sinônimos que simbolizam, que representam o que é a lei. O que é a lei? O que é a palavra de Deus? Preceitos, mandamentos, decreto, palavra, ordem, promessa, verdade, juízo, caminho e tal. Aí você vai ver uma coisa interessante. E aí, olha como o Salmo é bem construído. Todos os versículos, eles citam a lei de Deus, a palavra de Deus, em algum momento, usando estes sinônimos. Vamos ver o de hoje? Vem cá comigo. Primeiro versículo. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Segundo versículo. Felizes que guardam os meus seus preceitos. Sinônimo de lei do Senhor. Terceiro versículo. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Sinônimo da lei do Senhor. Quarto. Impusestes vossos preceitos para ser observados fielmente. Sinônimo de lei do Senhor. Quinto. Oxalá firme meus passos na observância de vossas leis. É lei, a lei do Senhor. Sexto. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. 7. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Tá vendo? Então você vai perceber, ao longo da leitura do Salmo 118, você vai perceber que em todos os versículos vai haver uma menção à lei de Deus. Nem sempre usando a palavra lei, mas usando os seus sinônimos que eu já passei para você. Muito interessante. Então, do começo ao fim, do versículo 1 até o versículo 176, da letra Aleph até a letra Tal, nós vamos ver sempre uma proposta de apresentar a lei de Deus, que apresenta para nós uma maneira de obter as graças de Deus e, ao mesmo tempo, nos apresenta que o único meio da gente conhecer o Deus verdadeiro é observando a sua palavra, as suas leis. Então, olha que bonito isso. Nós vamos passar 176 versículos olhando para a lei de Deus, entendendo que pela lei de Deus eu conhecerei o Deus verdadeiro. Bonito, né? Muito bem, muito bem. Vai ser rapidinho a gente ler, não tem problema. Eu acho que é interessante a gente ler 8 versículos por dia e fazer aquela ruminação sagrada. Sabe o que é, né? Você sabia que a palavra usada é essa mesmo, né? Os monges, né? Nos mosteiros, né? Eles, quando leem a palavra de Deus, eles fazem uma ruminação. Como a vaca que rumina, né? A vaca geralmente alimenta-se com alimento e volta aquele alimento à boca e fica ruminando, né? Por isso que a vaca mastiga, né? Os animais que ruminam, né? Então, o que acontece? A ruminação sagrada, usada principalmente na Idade Média, era assim: eu me alimento com a palavra de Deus e deixo a palavra de Deus voltar à minha mente e ficar voltando,
né? Para eu ir me alimentando sempre, sempre com essa palavra, tá bom? Muito bem. Eu queria que você agora pudesse tomar esses 8 versículos, rezá-los novamente e lembrar uma coisa muito, muito importante. A palavra que ilumina o seu dia é essa. Felizes aqueles cuja vida é pura e segue a lei do Senhor. É essa. Seguir a lei do Senhor não é fardo, não é trabalho, não é rabugice, não é cara carrancuda. É felicidade. Felizes aqueles cuja vida é pura e segue a lei do Senhor. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia.